Os Estados Unidos e o Irã iniciaram negociações de alto nível, aprovadas pelo líder iraniano Majtaba Khamenei. O Irã concordou em encerrar a guerra, mas os termos do cessar-fogo serão rígidos. Trump quer participar da administração do Irã pós-guerra. Em Washington, anunciaram com quem querem dialogar em Teherã. O Estreito de Hormuz permanece praticamente fechado e o Irã continua atacando Israel e os países do Golfo Pérsico. O Catar relatou uma catástrofe nos campos de gás e Israel está expandindo a guerra para o Líbano. Enquanto isso, os Estados Unidos ainda estão preparando uma operação terrestre para invadir o Irã, enquanto a Arábia Saudita e os Emirados declararam que estão prontos para entrar na guerra. Este é o boletim matinal de notícias, para que você esteja por dentro de absolutamente tudo o que está acontecendo. Nesta edição, vamos resumir rapidamente os acontecimentos dos últimos 2 dias de guerra no Oriente Médio. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos esta edição, quero pedir que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua inscrição, ou então com sua doação ou patrocínio no YouTube. Links e informações estão na descrição do vídeo. Agradeço qualquer apoio, mas faça isso só no final do episódio se achar que ele foi interessante e útil para você, e além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News. O link para ele também está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, agora vamos por partes. O principal assunto das últimas 24 horas são as negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o fim da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que realizou negociações com a parte iraniana e que eles supostamente concordaram em encerrar a guerra e fazer concessões a Washington, incluindo a desistência do programa nuclear e dos mísseis. Por sua vez, os iranianos negam que tenha havido negociações e afirmam que as palavras de Trump fazem parte de uma operação informacional e psicológica, nada além disso. Ao mesmo tempo, na véspera, expirou o prazo do ultimato de 48 horas que Trump deu a Teherã, ameaçando atacar a infraestrutura energética em todo o país. Depois disso, Trump deu ao Irã mais 5 dias para pensar antes de continuar a guerra. Segundo relatos, o novo líder supremo do Irã, Majtaba Khamenei, concordou em negociar com os americanos. Ministro иностранных дел Irana Baz Araghchi enviou ao enviado especial de Trump, Stephen Witkoff, uma mensagem secreta dizendo, cito, "Recebemos o consentimento e a bênção do líder supremo Majtaba." Depois que Trump anunciou as negociações, que podem levar a um acordo, o Irã inicialmente negou isso. No entanto, uma conversa telefônica entre o ministro iraniano e Witkoff revelou circunstâncias completamente diferentes. O funcionário iraniano confirmou que Majtaba Khamenei assumiu o lugar de seu pai falecido e destacou que o herdeiro, cito, "aprovou a conclusão rápida dessa história, se nossas condições forem atendidas." No entanto, os ataques mútuos continuam. 24 de março. A mídia iraniana informou que os Estados Unidos e Israel atacaram a infraestrutura energética do Irã na província de Isfahan e na cidade de Qamishli, no sudoeste. O Irã, em resposta, lançou uma nova série de ataques com mísseis contra Israel. A intensidade da guerra não diminui. Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, supostamente ter adiado os ataques ao sistema energético da República Islâmica no dia anterior, citando negociações produtivas com autoridades iranianas. Autoridades israelenses, sob anonimato, dizem que, em sua avaliação, o presidente Trump está inclinado a fechar um acordo de paz, porém consideram improvável que o Irã aceite as exigências de Washington. Mesmo assim, Trump garante que tudo segue como planejado. Ao mesmo tempo, a embaixada do Irã na África do Sul publicou na rede social X a imagem de um volante de brinquedo infantil cor-de-rosa. Aparentemente, isso foi uma zombaria da ideia expressa pelo jornalista Donald Trump de que ele, Donald Trump, poderia, junto com o líder supremo do Irã, controlar a navegação no Estreito de Hormuz e, de modo geral, controlar de fato a situação no Irã, como se fosse para dividir o poder. Enquanto isso, o Paquistão diz que negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã podem acontecer em Islamabad já nesta semana. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, assim como o enviado especial Stephen Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, devem se encontrar com autoridades iranianas em Islamabad nesta semana, após uma conversa telefônica de Donald Trump com o comandante das Forças Armadas do Paquistão, Azim Hussein. Ao mesmo tempo, a mídia americana destacou a pessoa que é apontada como possível líder do Irã, com quem os americanos poderiam chegar a um acordo.
É o presidente do parlamento do Irã, Mohammad Baghir Ghalibaf. Ele próprio nega estar disposto a negociar e chama a publicação de absurdo. Mas é importante notar que, ao mesmo tempo, os iranianos são convidados para negociações no Paquistão. O próprio Ghalibaf é representante da liderança política. Ele é presidente da Guarda Revolucionária Islâmica e está intimamente ligado ao atual líder do Irã, Mujtaba Khamenei, que não é reconhecido pelos Estados Unidos, mas ainda assim é justamente Ghalibaf que nega negociações quem irá ao Paquistão para as primeiras negociações diretas com os americanos. Então há algo para se pensar aqui. Enquanto isso, os iranianos continuam lançando mísseis e drones em direção às monarquias do Golfo e às bases militares americanas. Os territórios de Israel também estão sob ataque. Em resposta, Israel e os Estados Unidos atacam o território do Irã e começaram a bombardear as posições dos aliados do Irã no Iraque. 15 combatentes das milícias pró-Irã das Forças de Mobilização Popular morreram durante um ataque aéreo de israelenses e americanos na província de Anbar. Em retaliação, eles lançam drones em direção ao Kurdistão iraquiano. No geral, está surgindo uma nova frente dessa guerra no Iraque, quando ela entra na fase de guerra com as forças proxy do Irã. Quanto ao Estreito de Hormuz, a mais importante artéria petrolífera, ele continua praticamente bloqueado. Navios individuais começaram a passar sistematicamente por ele, de acordo com acordos com o Irã. Teherã começou a cobrar uma taxa pela passagem dos navios, simplesmente ganhando muito dinheiro com isso. E dificilmente agora vai querer abrir mão dessa fonte de renda tão facilmente. Os Estados Unidos ainda não conseguem desbloquear completamente o estreito. Os próprios petroleiros iranianos continuam a sair para o mar. Exportar petróleo para a Ásia, em menor volume, ainda ocorre tranquilamente. Os americanos agem assim e agem como se não notassem o que acontece. O Irã segue vendendo petróleo. Ao mesmo tempo, a Índia e a China conseguiram chegar a um acordo com Teherã. Ontem, o primeiro navio, agora também chinês, passou tranquilamente pelo Estreito de Hormuz. Isso mostra que o Irã, em princípio, está colocando sua ideia em prática. Permitir a passagem pelo estreito apenas para navios e petroleiros de países amigos, e quem não for de países amigos, simplesmente que pague uma taxa. E aí podem passar pelo estreito. Por isso, é muito difícil imaginar que o Irã simplesmente vá desistir dessa ideia, ganhar dinheiro do nada. Continuam chegando informações contraditórias sobre uma possível invasão terrestre dos Estados Unidos ao Irã. A mídia relata a transferência de fuzileiros navais americanos para o país. O próprio Washington e o próprio Trump negam planos de invadir o Irã. Os iranianos declaram que estão prontos para lutar em terra. Até o momento, sabe-se que cerca de 7.500 fuzileiros navais chegarão à região nos próximos dias a bordo de vários navios. De 3 unidades anfíbias americanas, o grupo USS Trípoli foi transferido da região Ásia-Pacífico, enquanto o pessoal designado para 3 navios. Do grupo de escolta do navio de assalto anfíbio USS Boxer, baseado na Califórnia, foi chamado de volta das férias antecipadamente para ser enviado ao Oriente Médio. A terceira unidade dos fuzileiros navais, de natureza semelhante, já está a caminho para essa região. Fala-se cada vez mais sobre a probabilidade de os americanos tomarem a ilha de Kark, que garante 90% das exportações de petróleo do Irã. O estado mais poderoso do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos começaram a se preparar para se juntar à guerra americano-israelense contra o Irã, segundo funcionários desses países. Um ataque militar ao Irã será realizado se Teherã atacar a infraestrutura crítica dos países da região, em particular usinas elétricas e sistemas de abastecimento de água. Enquanto isso, Israel está pronto para assumir o controle militar de parte do território do Líbano para impedir o retorno ao sul do Líbano. Pro-Iranskaya Hezbollah. A França pediu a Israel para não expandir a operação militar no sul do Líbano por razões humanitárias. Os franceses temem isso, que isso leve a um êxodo ainda maior de pessoas e a uma onda de refugiados para a Europa. Como resultado dos bombardeios de Israel, 500 mil libaneses já foram obrigados a deixar suas casas. Israel declara que planeja ocupar uma zona de segurança no sul do Líbano com 30 quilômetros de profundidade a partir da fronteira. O ataque do Irã às instalações de gás do Catar na zona industrial de Ras Laffan causou danos significativos. O Catar declarou força maior em suas próprias instalações de gás. Isso vai afetar seus contratos com a Itália, Bélgica, Coreia do Sul e China.
Segundo autoridades do Catar, o reparo das instalações de gás pode levar até 35 anos e exigirá no mínimo 26 bilhões de dólares. Os Estados Unidos da América anunciaram recentemente que apenas as forças americanas atingiram mais de 9 mil alvos em território iraniano. De acordo com o Crescente Vermelho iraniano, que é como a nossa Cruz Vermelha, os bombardeios israelo-americanos resultaram em destruição ou danos. 82 mil edifícios de uso civil no território do Irã, incluindo 62 mil casas, 281 instalações médicas, 498 escolas e 17 centros de serviço de emergência. Claro, essas estatísticas não incluem instalações e bases militares, mas também vale a pena prestar atenção ao fato de que essas informações são fornecidas por órgãos que atuam em Teherã, o que exige certa ressalva. Тем временем, Ливан. Após a decisão do embaixador iraniano no país, partidos xiitas pró-Irã condenaram a decisão do governo, enquanto Israel a saudou. Nas redes sociais, não há unanimidade entre os libaneses sobre esse assunto, o que, aliás, destaca que, afinal, ainda apoiam o Hezbollah. Mas as autoridades do Líbano agora se encontram em uma posição muito desfavorável, porque Israel não acredita mais que as autoridades em Beirute consigam de algum modo conter o Hezbollah. As Filipinas declararam estado de emergência energética devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz e à escassez no fornecimento de petróleo e gás. Em Bangladesh, os preços do combustível de aviação dispararam quase 80%. O Japão iniciou negociações com o Irã para que permita que petroleiros com destino ao país passem pelo Estreito de Hormuz. A China e a Índia já conseguiram chegar a um acordo e seus navios já passam pelo Estreito de Hormuz. Esse foi um breve resumo das principais notícias do Oriente Médio nesta manhã de quarta-feira. Então, por favor, deixe seu like neste episódio e apoie com um comentário. E se você quiser apoiar o trabalho do canal no YouTube, pode fazer isso através de doação, inscrição ou se tornando membro no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se e até mais.